Boa tarde. Eu trouxe aqui para ajudar vocês a acompanhar a apresentação alguns handouts, mas eu fui muito equivocado no número. Eu tenho aqui pouquíssimos exemplares. Se vocês puderem ver em dupla, vai ajudar para acompanhar as citações que eu vou fazer, para se orientarem melhor. Eu gostaria primeiro de fazer dois agradecimentos. Primeiro, pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. Segundo, pela coincidência de ter a professora Fone na mesa, e o professor Edu também aqui, porque muitas dessas ideias foram gestadas numa disciplina que eles deram na pós, a qual eu assisti como ouvinte e não entreguei trabalho de conclusão, aí fica simbolicamente com o trabalho de conclusão. E também agradecer, a nota não precisa. E também o grupo de estudos tem sido muito importante para mim. Bom, então eu falo sobre 9 Noites, que é um romance do escritor carioca Bernardo Carvalho. Trata-se de um dos maiores obras do autor até aqui, de maior sucesso. Muito se diz sobre o jogo, é isso que nós encontramos como trabalho sobre o romance. O jogo entre história e ficção, já que o livro coloca em meio aos dados ficcionais acontecimentos da vida pessoal do autor e dados históricos do Brasil. O próprio autor dá a entender que o que há de mais supostamente real ali serve de embuste, artimanha com o fim de ludibriar o leitor. Eu farei, contudo, um caminho todo contrário aqui, desdobrando passagens e servindo-me dessas como coordenadas para a discussão que pretendo empreender rapidamente. Antes de tudo, por se tratar de um romance contemporâneo, devo mencionar, em linhas gerais, o enredo romanesco. Bem, de início, nós temos um acontecimento que chama a atenção. Boel Cohen, um antropólogo que esteve no Brasil nos anos 30, para ser mais exato, ele chega ao Brasil em 1938, passa por duas tribos, eu vou mencionar elas em alguns momentos, a tribo Trumai, na região do Xingu, hoje ela está no Parque do Xingu, a tribo, no Mato Grosso, e a Craô, no Tocantins. Eu vou mencionar em alguns momentos. Em 1939, menos de um ano da permanência de Boel Cohen no Brasil, o norte-americano, de forma surpreendente, pôs fim à sua vida entre os Craô, enforcando-se em uma árvore após ter executado diversos golpes em seu corpo com uma navalha. Essa é uma passagem esquecida da nossa história e envolta em mistérios, e é ela que motiva o narrador do romance em uma busca desenfreada e condenada ao fracasso pelo motivo desse suicídio. Em meio a essa procura, vemos desfilar nomes importantes de nossa história, no caso, Claude Lévi-Strauss, que conheceu o Boel Cohen, Marechal Rondon, e cabe enfatizar aqui que se trata do bisavô do narrador no romance e o bisavô também do próprio escritor Bernardo Carvalho. Também são mencionados os irmãos Vilas Boas, sertanistas, à frente da expedição Roncador Xingu, que ocorreu em 43. E teve esse nome, pois fez o trajeto do rio Roncador até o rio Xingu, abrindo picadas na mata fechada. Esse foi um evento importantíssimo no que diz respeito ao desbravamento da região central do nosso país. Só um detalhe, coincidentemente o dia do índio foi ontem, e hoje o trabalho, basicamente, que eu vou apresentar agora, enfatizará a relação dos índios na modernização do país. Vocês devem saber, nesse sentido, que o Frei Vicente de Salvador, do século XVII, afirmava que os portugueses viviam junto ao litoral, arranhando a costa do país como um caranguejo. A expedição dos irmãos Vilas Boas visava explorar o Brasil desconhecido, o Brasil Central, tendo se apoiado na ética elaborada pelo Marechal Rondon, a famosa frase do Marechal Rondon: morrer se for preciso, matar nunca, em relação aos indígenas. Como se pode ver, os nomes referidos se encontram entrelaçados. Esses nomes vão se articulando o tempo inteiro. O narrador do romance também, por sua vez, acabará por contar a sua história, a sua infância ao lado do pai na região do Xingu, a qual ele descreverá em diversos momentos como o inferno. O objetivo desta fala consiste em interpretarmos principalmente uma passagem do romance, que eu cito e está aí no handout de vocês. Era um prédio moderno,
de 2 andares, que lembrava Brasília, à beira do Araguaia. Quando chegamos, alguns atores de novela estavam sentados no bar ao lado da recepção. E entre eles estava um cacique Carajá, tentando convencer o barman a lhe dar mais um copo de uísque. O barman recusava-se e fazia troça do cacique. Os atores da fotonovela riam. Eu voltaria a essa citação no final, mas ela é um dos nossos grandes objetivos aqui na minha fala. Bem, o Xingu, e por tabela também o Parque Indígena do Xingu, são o inferno para o narrador, e de certa forma para o Goiânia, o antropólogo. A região era nomeada de centro do mundo pelos povos indígenas que nela habitavam. A exploração da região faz parte da história recente. Começou com os relatos da viagem de um alemão, Karl von den Steinen, realizado em 1884 e 1887, algo mencionado no Romance de Carvalho. E essa região alto-xinguana, na qual Boelquen será um dos primeiros estudiosos no início do século XX. Os anos que se estendem de 15 a 46 representam um momento de exploração e colonização dessa região. Terras do Mato Grosso passavam a ser alvo da colonização e ocupação, principalmente mapeadas pela Comissão Rondon. A posição do Marechal foi central nesse momento de desbravamento do Brasil desconhecido. O militar seria uma espécie de herói. A Comissão Rondon fez 2 expedições, em 20 e 24. E a fama do Marechal era notória. Ele era chamado de pacificador, o bandeirante, como se fosse um elogio, avançador de índios, ou ainda civilizador dos sertões. A sua personalidade moldou o chamado Serviço de Proteção dos Índios, SPI, instituição anterior à FUNAI. Cabe ressaltar aqui que o SPI ele se encerra com um número enorme de denúncias de corrupção, envolvimento em assassinatos de índios e coisas das mais escabrosas. A morte de Boelquen, em 1939, dentro do romance, serve como um marco importante e simbólico de uma mudança que afetaria de modo determinante as políticas indigenistas do Estado brasileiro. Nos anos 40, tem lugar a expedição Roncador Xingu, e com ela diversas epidemias se espalhavam pelas aldeias, deixando um rastro de morte. O objetivo dessa empreitada era recuperar o atraso, modernizar o país, explorando as potencialidades da terra. Sob o Estado Novo, Getúlio Vargas incentivava o nacionalismo e recrudescia o poder estatal. O controle que o governo exercia é retratado no romance através de um ambiente de suspeita, criado entre os antropólogos, com a presença permanente de um cientista brasileiro ao lado dos cientistas estrangeiros. Os índios, nessa situação, ficam indefesos, desamparados, frente ao avanço do desenvolvimentismo, com sua sobrevida em xeque. O projeto getulista se encarnava na criação da Fundação Brasil Central e da Expedição Roncador Xingu, 2 braços do mesmo projeto do governo. E com o auxílio sempre do SPI, e essas instituições deram origem ao que existe hoje o Parque Indígena do Xingu, que foi criado em 1961, entre contendas e alianças. Vocês sabem que o primeiro diretor do Museu Paulista disse a certo momento que se os índios ficassem na frente do desenvolvimento, eles deveriam ser dizimados, por um bem maior. Cabia à Fundação Brasil Central a implantação de núcleos populacionais em locais marcados ou abertos pela Expedição Roncador Xingu. Antes de ser uma opção, os índios eram coagidos a deixar suas terras de origem em direção aos postos criados pelos sertanistas, a única forma de se proteger das doenças transmitidas pelos próprios caraíbas. O ano de 54 marca outra data emblemática, o início de uma epidemia de sarampo avassaladora, que forçaria os índios a abandonarem suas terras em direção ao parque. Esse último refúgio, a morte causada pelas doenças. Cito um trecho de 9 Noites. Veja o Xingu. Por que os índios estão lá? Porque foram sendo encurralados, foram fugindo até se estabelecerem no lugar mais inóspito e inacessível, o mais terrível para a sua sobrevivência, e ao mesmo tempo a sua única e última condição. O Xingu foi o que lhes restou. Um novo impulso colonizador e modernizante recaiu sobre esses povos durante a ditadura militar, nos anos 60. O romance de Carvalho prossegue em seu curso de acompanhar, sempre com menções,
por vezes esparsas, um painel histórico. Essa citação pode parecer ambígua porque, na verdade, quando se lê o romance, não se tem a impressão de que ele está tentando acompanhar. Explora as citações, é incrível como elas estabelecem conexões, só para lembrar do Benjamin, como uma ideia de constelação, realmente. Se o bisavô era uma espécie de figura paterna para os índios e um dos idealizadores de uma ética do contato, o pai do narrador tem um papel mais modesto, embora representativo de um dos agentes que desbravava a selva, comprando terras por uma ninharia, essa é a palavra usada, recebendo por isso subsídios estatais por meio da SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Era, nas palavras do narrador, um negócio da China. Transformava-se em mata fechada em espaços a serem ocupados por fazendeiros. A política indigenista encontrava-se contaminada pela febre do desenvolvimentismo e servia a ele. De acordo com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, eu vou chamar ela de Manuela porque chamar de Cunha fica estranho na situação atual. Manuela descreve a feição de uma política de solapamento que teria efeito nefasto sobre essas populações. A ocupação da Amazônia durante os anos 60 invadiu os territórios tradicionais. Cito, com a construção de estradas, de hidrelétricas e a instalação de projetos de mineração e agropecuários. Era e ainda é isso que tem na realidade comandado as políticas indigenistas do Estado brasileiro. Isso pensar atualmente, realmente, se pensar em Belo Monte, no caso, é esse o caso ainda. O Brasil, nos anos do milagre econômico, alcançava números dignos dos padrões das grandes economias do mundo capitalista e os observadores internacionais viam-no como um país do futuro. A chave desse alto crescimento era a focalização nas obras faraônicas, e isso resultava num verdadeiro milagre da economia brasileira. Tudo cedia ante a hegemonia do progresso, diante do qual os índios eram meros empecilhos. Segundo o pesquisador norte-americano Shelton Davis, um livro que foi lançado em 1978, o Brasil fornece um dos mais claros exemplos modernos de um país onde os direitos das comunidades indígenas foram sacrificados em nome de interesses maiores do desenvolvimento nacional. O índio aparece como uma espécie de refúgio da marcha civilizatória, no sentido de assumir um papel importante no desbravamento da terra, como mão de obra e defesa das fronteiras, que retomando muito rapidamente a história das funções que os índios tiveram durante a colonização e mesmo o período moderno. E, desempenhada a sua função deles índios, eles são deixados à própria sorte na marcha civilizatória. O que Shelton Davis entende por extermínio é resultante de planos econômicos que assolaram esses grupos sem autonomia, infelizmente contando com a ajuda das organizações responsáveis por essa proteção, como é o caso do SPI. Quem não morreu viveu em miséria, ou ainda vive em miséria se pensarmos na situação atual. Em Nove Noites podemos identificar o desamparo dos indígenas e essa vulnerabilidade. A título de exemplo, podemos mencionar um caso narrado no romance relativo ao Rio Vermelho, no Mato Grosso. Eu cito: os índios costumavam beber aquela água do Rio Vermelho, pescar e se banhar nelas, até o dia em que começaram a cair doentes, um depois do outro, e foram morrendo sem explicação. Alguns conseguiam chegar à cidade e morreram no hospital, diante da perplexidade e incompreensão dos médicos. Motivo do mistério, descobria-se que a causa do envenenamento devia ser um hospital que despejava lixo hospitalar no rio. Então, um lugar de habitual vivência, aparentemente inofensivo, tornava-se mortal com a proximidade do meio branco. Em outro exemplo, que demonstra uma das grandes virtudes do romance, como meu defeito, é rememorar a violência contra grupos indígenas. O narrador nos conta, por exemplo, a chacina que teve lugar entre os Craô, apenas um ano depois da morte do antropólogo norte-americano Noel Mann. Então eu cito mais uma vez: dois fazendeiros, José Santiago e João Gomes, no município de Pedro Afonso, na época pertencente ao estado de Goiás, que arquitetaram a emboscada com minúcias de traição e perversidade,
como vingança, para dar uma lição aos índios que roubavam seu gado. No cômputo final da chacina, que também teve por alvo outra aldeia, morreram 26 índios, entre homens, mulheres e crianças. A traição mencionada pelo narrador diz respeito à artimanha usada no crime. Um boi foi oferecido à tribo, e enquanto se reunia para celebrar o presente, foi massacrado por capangas de fazendeiros. Bom, voltamos agora ao excerto que mencionei no início da apresentação. A imagem singular da qual falava, e que eu acredito que alegoriza uma certa visão do país, que seria supostamente, pelo menos, contraditória. O Brasil parece ter conciliado os opostos, enquanto buscava ascender a um estado de país moderno. Trajeto que tentei pontuar aqui no que toca aos grupos indígenas. Na passagem, que eu li no começo e li mais uma vez, o narrador rememora sua chegada no ponto de pouso da ilha de Bananal, próximo a uma aldeia Carajá. A cena ocorre em julho de 1965. Ele, o narrador, ainda criança, conhece, na companhia de seu pai, um hotel onde então se hospedava a equipe de uma fotonovela exótica. Leio mais uma vez. Era um prédio moderno, de 2 andares, que lembrava Brasília, à beira do Araguaia. Quando chegamos, alguns atores da novela estavam sentados no bar, ao lado da recepção. E entre eles estava o cacique Carajá. Tentava convencer o barman a lhe dar mais um copo de uísque. O barman recusava-se e fazia a troça do cacique. Os atores da fotonovela riam. Podemos destacar pelo menos 2 imagens que compõem esse excerto. De um lado, prédio moderno, de outro, cacique alcoolizado. Carvalho constrói no trecho uma imagem próxima daquela, eu me arrisco a dizer, que pode nos remeter à ideia do ornitorrinco, tal como descrito por Chico de Oliveira. O animal que lhe mexe por suas características heterogêneas, como ícone que sintetiza a modernização brasileira, fruto da modernização brasileira. Fruto da fé no progresso, e que acabaria por colocar de lado a lado o paradoxal. O programa da modernização criou uma figura amorfa entre o moderno e o primitivo, diz Chico de Oliveira. A justaposição permite enxergar o dessemelhante e a ausência de uma integração nacional. Há de se ressaltar que essas 2 realidades não estão separadas. As dificuldades vividas pelos setores tradicionais, os índios, é resultado direto das práticas desses setores ditos avançados. Sempre perigoso usar essas palavras, porque Lévi-Strauss gastou vários livros tentando descrever o quanto são coisas ambíguas, falar desenvolvido e atrasado, primitivo e moderno. Em Cultura e Política, de 64 a 69, Roberto Schwarz argumenta que o encontro do antigo e do novo são traços constitutivos dos países capitalistas, acentuados nos países colonizados e subdesenvolvidos, como é o nosso caso. Na cena do romance reproduzida, vemos uma atualização disso que Schwarz chamou de alegoria do país. Na situação, o quadro pontual alegórico ressalta a incongruência do processo na região amazônica. O hotel pode nos evocar Brasília, emblema de um futuro que acenava, como se pode notar na euforia, por exemplo, com que o crítico de arte Mário Pedrosa acolheu o plano de Brasília. Pedrosa atribuía à construção arquitetônica moderníssima uma revolução também no âmbito da política. Desse modo, a nova capital era a representação cabal das evoluções das cidades. Cito, a maior obra de arte que se pode fazer no século. Estava envolvida pelo espírito da utopia. A cidade nova reclamaria, Pedrosa de novo, a reconstrução do mundo. E uma etapa no desenvolvimento do Brasil. Em suma, essa frase famosa de Pedrosa, condenados ao moderno. Hoje em dia a gente pode brincar com essa palavra condenados ao moderno, se pensar no resultado disso tudo. Só um detalhe, assim, o livro do Mário Pedrosa sobre arquitetura, você acompanha dos primeiros artigos super exaltados a uma negatividade total. Depois ele parou de falar de arquitetura durante algum tempo, porque ele via que acontecia exatamente o contrário do que ele imaginava. Que era uma reordenação do país todo a partir da construção de Brasília. Segundo Guilherme Wisnik, no prefácio ao livro do Mário Pedrosa, a miragem de Brasília pretendeu representar, em muitos sentidos, o marco de um salto histórico que queimasse as etapas do desenvolvimento social do país.
As expectativas resultariam, no entanto, na imagem heterogênea do ornitorrinco. Mas não só isso, a construção de Brasília seria o saldo da marcha para o oeste também, ou da expedição Roncador-Xingu. Essa expedição também é chamada de Marcha para o Oeste, pelos irmãos Vilas-Boas. E também Brasília é resultado das linhas telegráficas do Marechal Rondon. De acordo com Vilas-Boas, no livro de memórias, chamado A Marcha para o Oeste, o próprio Juscelino Kubitschek teria dito que Brasília é resultado da Marcha para o Oeste. Que tinha como objetivo, só para ressaltar mais uma vez, a interiorização do país, para fazer a mudança da capital. Voltando ao trecho em questão, no que tange a imagem do cacique bêbado no trecho, ela pode nos remeter à principal estratégia do colonizador, tornar o índio dependente do álcool, ou o que for preciso, para controlá-lo. Isso aparece desde o Caio Prado Júnior, ele menciona isso, e até hoje basta uma rápida pesquisa que vocês vão ver que o álcool é um problema muito sério e grave a ser resolvido ainda nas tribos indígenas. E o cacique é motivo de chacota para os atores, que parte de uma fotonovela vendem a imagem pacificada do exótico. Nesse cenário oposto, esse trecho não aparece, mas nesse cenário aparece um pequeno narrador, e o pai não pensa duas vezes em falar ele é bisneto do Marechal Rondon, o que desperta a atenção de todos. Era, afinal, o bisneto do grande Marechal. Temos, dessa forma, temos o quadro completo agora. A dependência indígena, a esperança de tornar-se moderno, o simulacro pela fotonovela e o símbolo do rondonismo, que expõe, ironicamente, de um lado, o heroísmo de seu fundador e, de outro, os fracassos do SPI. Em um momento mais à frente, os índios estão no centro de um espetáculo organizado pelos brancos. Os irmãos Vilas-Boas coordenam o encontro de duas tribos inimigas. E aí, cito Carvalho, todos esperavam acontecimentos sem precedentes, uma cerimônia que seria transformada em espetáculo exótico para uma plateia de brancos. A cerimônia vira um espetáculo, os índios tornam-se objeto dessa ânsia pelo exótico. Exótico aqui, como entendo, uma reificação dessa alteridade. Em outra sequência de 9 noites, o narrador aparece fantasiado para o carnaval, de cowboy. O imaginário do leitor pode se orientar para os filmes do Velho Oeste, que narram de forma épica as conquistas territoriais americanas, envolvendo matanças justificadas pela recusa a uma alteridade bruta que não tem lugar na civilização moderna. As proporções da cena narrada, se comparado aos filmes de John Ford, por exemplo, são mínimas, mas a atenção e as ressonâncias evocam outras passagens citadas nesse contexto. Nessa mesma foto que o garoto, que ele descreve, que o garoto que o próprio narrador está fantasiado de cowboy, ele diz que atrás se encontra o Congresso Nacional, de uma brincadeira, uma provável brincadeira, se podemos dizer assim, de Carvalho. Ailton Krenak, ativista que luta pelos direitos indígenas, escreve que os ameríndios tiveram de ceder lugar ao Projeto Brasil. Eles foram impelidos a ceder à ideia de civilização ocidental, foram deslocados, postos à margem. Eu cito Krenak, o Ocidente desloca a natureza para um outro lugar, que é fora do Brasil, que é na periferia do Brasil, uma outra margem do Ocidente. Talvez uma foto de José Medeiros, a foto que se encontra aí no handout de vocês, que foi tirada em 1949, no Parque do Xingu. O Parque do Xingu também é um posto de aterrissagem de aviões, então, de pequenas naves. Acredito que essa foto pode nos servir para refletir um pouco sobre o que eu narrei até agora, pois se trata de um acontecimento após a morte de Goel Quen e serve-nos de metáfora. De uma sequência de fotografias, eu destaco essa, que vemos um índio que ajuda a empurrar um avião. Já se coloca uma curiosidade do encontro desses dois mundos, o símbolo do moderno e o primitivo, lado a lado, primitivo entre milhões de aspas. Se este ajuda a nave, esta, quando decolar, abandonará o índio para trás e seguirá seu próprio rumo. Os índios são aqueles deixados para trás, a própria sorte, diante de uma voracidade sem fim do homem branco. Eles estão sujeitos às contingências, embora o seu auxílio tenha sido fundamental para o deslocamento da nave.
Para finalizar, gostaria de ler o último trecho de 9 Noites, mais precisamente o final. O narrador está em um avião em direção ao Brasil, saindo dos Estados Unidos. O ano é 2001. Um jovem garoto senta-se ao lado do narrador e eles iniciam uma conversa despretensiosa. O jovem revela estar a caminho do Brasil para estudar os índios. E o narrador, que teria uma série de experiências para contar a respeito disso, fica em completo silêncio. E ele diz, cito, nessa hora me lembrei, sem mais nem menos, de ter visto num programa desses de televisão sobre antigas civilizações que os Nazca, do deserto do Peru, cortavam a língua dos mortos e as amarravam num saquinho para que nunca mais atormentassem os vivos. Virei para o outro lado e, contrariando a minha natureza, tentei dormir, nem que fosse só para calar os mortos. O trecho pode nos remeter à tese número 2 das teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin, em que o filósofo berlinense menciona as vozes, ecos de vozes que emudeceram e que pedem por redenção. No trecho, vemos o narrador dar as costas para o passado, como uma forma de recalque. Não há contas a acertar. Citando agora um trecho de Aviso de Incêndio, para fazer jus ao nome do evento, há a seguinte citação: é preciso cortar o rastilho antes que a centelha chegue à dinamite, ou seja, antes da catástrofe. E eu me pergunto o que fazer quando já parece ter explodido a dinamite, quando o que vemos é uma desmobilização política, bem representada no romance, por dar as costas ao passado. Obrigado.